Será que você sabe quais são os cuidados necessários para manter a higiene na sua produção de doces? Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo e eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e a aumentar as suas vendas. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, a higiene na produção de doces. Eu vejo que esse é um assunto em que as pessoas têm muita dificuldade e por isso elas acabam pecando em algumas coisas. Então eu reuni algumas dicas muito importantes nesse vídeo. Se você tem dúvidas nesse assunto, assiste até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha com todo mundo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces. E assim você não perde nada. Bora para as dicas então! Todas as informações nesse vídeo foram retiradas de duas fontes. Uma delas é uma cartilha da Anvisa, que se chama Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. E a outra fonte foi um encarte disponibilizado pelo Sebrae, que se chama Orientação de Boas Práticas na Panificação e Confeitaria. Eu vou deixar os dois materiais aqui embaixo na descrição e vale muito a pena vocês darem uma olhada porque tem muita informação. Em primeiro lugar, é muito importante a gente definir o que são boas práticas. A gente ouve falar muito, né? Boas práticas de higiene. Que raio são boas práticas? Segundo a cartilha da Anvisa, são práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores, ou seja, nós que estamos fazendo o alimento, desde a escolha e a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. O objetivo das boas práticas é evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. Então, basicamente, é aquilo que a gente precisa fazer para que o cliente não passe mal comendo o nosso doce. Segundo a Anvisa, a principal causa de contaminação dos alimentos é o contato com micro-organismos prejudiciais à saúde durante o preparo ou durante a comercialização também. E aí, esse alimento se torna perigoso para o consumo quando esses micro-organismos começam a se multiplicar loucamente e ultrapassam um determinado número aceitável. Tá, e o que faz com que esses micro-organismos se multipliquem mais? Os micro-organismos se multiplicam ainda mais nos alimentos quando eles encontram condições ideais de nutrientes, temperatura e umidade. Então assim, eles adoram um lugar quentinho e aconchegante. Esses micro-organismos prejudiciais à saúde podem se multiplicar em temperaturas entre 5 e 60 graus Celsius. Repare que eles são muito resistentes. Por isso que para evitar essa multiplicação, a gente usa a geladeira ou o cozimento dos alimentos. A geladeira é muito importante porque ela está abaixo dos 5 graus. Então ela ajuda a inibir a multiplicação desses micro-organismos. Também é por isso que quando a gente vai naqueles restaurantes tipo self-service, a gente vê a comida disposta em uma bancada quente. Ah, mas aquilo ali é para manter a comida quentinha e gostosa para a gente comer também, mas é para que a temperatura se mantenha acima dos 60 graus Celsius. Então, bora falar sobre as principais práticas na hora de manipular os alimentos. A pessoa que vai manipular os alimentos, ou seja, você ou quem quer que seja que está produzindo os doces, precisa estar sempre limpa, com as mãos muito bem lavadas, com o cabelo totalmente preso. Não adianta rabo de cavalo, ficar com aquele rabo balançando. É o cabelo completamente preso e envolto por uma touca ou um lenço. O cabelo não pode ficar exposto. Aí os homens não devem usar barba. Não sou eu que tô falando isso, é a Anvisa. A roupa que você utiliza na produção dos seus doces não deve ser utilizada para outra coisa. Então você não vai ali no mercado com uma roupa e aí vai chegar em casa e vai usar a mesma roupa para produzir os doces. Não. Você tem que ter uma roupa específica para isso. É legal deixar um uniforme separado e ele tem que estar sempre limpinho. Então, a cada produção, o ideal é que você lave essa roupa. E aí, se você estiver usando avental, por exemplo, você não vai no banheiro com seu avental, não vai tirar o lixo com seu avental. O avental serve para proteger mesmo. Você tem que retirar todo e qualquer brinco, pulseira, anel, relógio, aliança. Gente, isso é um
antro de bactérias. E as unhas têm que estar curtas e sem esmalte. Também não é recomendado usar maquiagem, porque a maquiagem é inflamável. Também não é legal usar alongamento de cílios, esse tipo de coisa, porque sempre corre o risco de cair alguma coisa na sua produção. Uma coisa muito importante, eu sei que provavelmente a maioria das pessoas que estão me assistindo fazem a produção de doces na cozinha de casa. Então, o ideal é que você separe um horário para fazer a sua produção e avise a sua família para que as pessoas evitem de ficar transitando na cozinha nesse período. Porque você tem todo cuidado com a higiene, aí alguém da sua família entra lá com o cabelo solto, cai um cabelo na sua produção. Você tem que prestar atenção para não fumar, falar, cantar, conversar, tossir, nada disso perto dos alimentos. Também não pode manipular dinheiro enquanto mexe com os seus doces. Gente, nessa época de pandemia é fundamental usar máscara. Imagina, se a gente tem que usar máscara para fazer tudo, se para ir na padaria você precisa de máscara, por que você não vai usar máscara para manipular os seus doces? Uma coisa importante sobre o uso de luvas, não é obrigatório. Muita gente acha que luva é sinônimo de higiene e não necessariamente. Tem gente que tá usando luva e fica mexendo em várias coisas. O importante mesmo é estar com as mãos sempre limpas. Falando agora sobre o local de trabalho e os utensílios. Obviamente o seu local de trabalho tem que estar sempre limpo, então o ideal é que você limpe a cozinha antes e depois da produção. E aí o ideal é não usar produtos que possam passar cheiro ou gosto para a comida. Você não vai limpar a sua bancada com aqueles desinfetantes super cheirosos, porque isso pode impregnar nos alimentos. A bancada que você utiliza na sua cozinha deve ser de um material que não transmita odor ou sabor aos seus alimentos e que seja de fácil higienização. Ou seja, não pode ser de madeira, porque a madeira tem várias ranhuras, é difícil de limpar, de secar. Então assim, nada na nossa produção pode ser de madeira. Não pode ser bancada de madeira, tábua de corte de madeira, não pode usar colher de pau, nada disso. E os seus utensílios também devem sempre ser higienizados antes e depois da produção. E aí não tem muito segredo, só lavar com água e sabão. Mas aí tem um porém, o pano de prato. Gente, pano de prato é uma das coisas que mais acumulam bactérias. Lembra que eu falei sobre a umidade, a temperatura? O pano vai ficando molhado ali, aquilo ali é um prato cheio para a proliferação desses micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde. O que eu recomendo é que você compre folhas de papel. Você compra em rolo, ou então aquele fardo. E isso é o ideal para secar os seus utensílios, secar à mão. Agora vamos falar sobre a conservação e o armazenamento dos alimentos. Quando você for comprar os ingredientes para a sua produção, é sempre legal dar aquela checada na embalagem, ver se não tem nada aberto, se a embalagem não está rasgada, amassada, se as latas de leite condensado não estão amassadas. E obviamente sempre tem que ver a validade dos produtos, principalmente quando tá em promoção. E aí tem uma coisa meio traiçoeira, sabe? Que eu vivo falando pra vocês, que quando a gente faz brigadeiro, faz um creme, um recheio, a gente tem que levar para esfriar na geladeira. E aí vocês ficam assim, meu Deus, mas como assim? Porque eu sempre ouvi todo mundo falando que tem que deixar esfriar em temperatura ambiente. Eu mesma antes deixava esfriar em temperatura ambiente. Mas olha só isso. Segundo a cartilha do Sebrae, sempre que a gente faz um desses preparos, brigadeiro, creme, algum tipo de recheio, e eles são cozidos, ou seja, são submetidos a altas temperaturas, depois eles têm que ser resfriados o mais rápido possível, porque lembra, os micro-organismos gostam muito de uma temperatura quentinha e de um ambiente bem úmido. Então, depois de cozinhar, a gente tem que levar para resfriar em uma temperatura abaixo de 5 graus, ou seja, geladeira. E aí, sempre que você for levar os seus doces para a geladeira, você tem que ter cuidado para que eles não entrem em contato com outros alimentos que podem contaminar, então carnes, peixes, esse tipo de coisa. O ideal é que você tenha uma geladeira só para os seus doces. Se não tiver, que você evite então colocar esse tipo de alimento junto com as suas produções. Imagina, você coloca ali um bolo maravilhoso e ele fica com cheiro de peixe. Em relação ao congelamento, os produtos precisam estar muito bem embalados e devem ser submetidos
a uma temperatura abaixo de 18 graus negativos. E aí, na hora de descongelar, o mais correto é deixar na geladeira. É o mais seguro a ser feito. E a coisa mais importante, nunca na sua vida você vai descongelar um alimento e congelar de novo. Se descongelou, tem que usar, tem que comer, tem que vender, tem que fazer qualquer coisa, mas não pode congelar de novo. Isso é muito sério e muito perigoso. E aí, gente, a conservação vai depender do doce, né? Se é um doce feito com chantilly, com frutas frescas, você tem que conservar em geladeira. Mas aí, se é um produto seco, como um brownie, um cookie, você pode deixar embaladinho em temperatura ambiente. Na hora de vender os seus doces, principalmente se você vende na rua, seus produtos têm que estar bem embaladinhos para não cair poeira, algum tipo de sujeira. Gente, eu fico doida vendo esse povo que entrega bolo sem caixa, entrega direto no cake board. Pelo amor de Deus, vocês querem me matar do coração? Não façam isso! Há uma coisa importante que eu esqueci de falar e acabou ficando uma informação meio solta aqui no vídeo, mas tudo bem, porque é importante. Sobre a utilização de ovos crus. É proibida a comercialização de produtos que levem ovos crus. Então, se você colocou ovo na receita, tem que submeter o seu preparo a uma temperatura maior do que 70 graus. Por isso que quando a gente faz o merengue suíço, a gente tem que chegar com ele ali nos 72 graus. Então assim, não vai querer vender mousse de chocolate com clara em neve crua, não vai querer fazer merengue francês que não vai ao forno, nada disso, tá? Gente, essas cartilhas têm uma infinidade de informações. Eu tentei reunir as que eu achava mais relevantes para quem trabalha com confeitaria. Eu espero não ter esquecido de nada. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Mas eu recomendo demais que vocês baixem as cartilhas, é um material gratuito. Dá uma estudada, lê mesmo, porque tem muita informação legal, tem coisas que você nem imagina. Eu vou deixar o link para você fazer o download desse material aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.